Amados irmãos, hoje nós vamos avançar para o ensino da Palavra de Deus. E hoje nós vamos aprender sobre a verdadeira fé, referindo-se ao seu conteúdo, aquilo que é revelado pelo Senhor. No domingo anterior, no domingo 7, nós aprendemos um pouco sobre a fé, sobre o que é a fé. E além do domingo 7, nós temos a expressão do que um cristão deve crer, Afinal de contas, no que um cristão deve crer? E está resumido isso no credo apostólico, como nós observamos no domingo anterior. Hoje, ainda avançando no conteúdo da verdadeira fé, vamos aprender um pouco mais sobre Deus, sobre como Deus se revelou a nós e como isso realmente é a base para a verdadeira fé. Significa a verdadeira fé, demonstra que realmente cremos. No dia do Senhor 9, na pergunta 25, nós lemos bem assim: Por que é que você fala em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, visto que só existe um único Deus? A resposta: porque o próprio Deus se revelou de tal maneira em sua palavra, que essas três pessoas distintas são o único, verdadeiro e eterno Deus. O ensino da palavra do Senhor de hoje é justamente sobre isso, sobre a Trindade, sobre a importância dessa doutrina para nós como igreja. Isso realmente é algo muito, fundamental, importante, necessário. A Trindade, a doutrina da Trindade, ela não expressa de uma vez só toda a doutrina cristã. Há vários aspectos da doutrina cristã, há vários assuntos que Deus nos revelou. Mas uma coisa é certa: não crer na Trindade, como Deus se revelou em sua palavra nesse sentido, é não ter fé. Qualquer tipo de expressão que não leve em conta que Deus se revelou dessa forma, Pai, Filho e Espírito Santo, não é uma fé verdadeira. Dizer que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo não prova que você realmente é um cristão convicto, porque você pode dizer isso de boca, mas não ter significado nenhum em sua vida. Mas de primeira mão, dizer que não crê nisso, já exclui você, nesse sentido, de uma verdadeira fé. Então, isso demonstra a importância dessa doutrina. Nós lemos o texto de João 14, do verso 1 ao 20, e o destaque para a pregação dessa manhã é o verso 26, o verso 16, aliás, de João 14, que diz bem assim. O verso 16 diz bem assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Esse é o texto, e ainda o texto de João 17, e verso 3, verso 1 ao 3, que diz bem assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém. Primeira parte, então, para compreendermos essa palavra, essa doutrina, essa verdade do Evangelho, é por que cremos, confessamos e ensinamos sobre a doutrina da Trindade. Não é? Por que nós fazemos questão? Por que uma igreja que realmente diz, nós somos uma igreja fiel, tem que ensinar, tem que pregar, tem que esclarecer a doutrina da Trindade? O porquê manter viva essa confissão, tendo em vista que muitos grupos no mundo, que se dizem cristãos também, rejeitam essa doutrina ou redefinem essa doutrina. Na verdade, é muito comum no nosso meio, no meio cristão geral, sem definições denominacionais, você perceber que há pessoas, há grupos, há conjuntos musicais que simplesmente rejeitam essa doutrina. O propósito dessa manhã não é expor essa doutrina de maneira exaustiva e passar um monte de versículos para vocês. Para isso nós já temos os nossos documentos confessionais. Então o recomendado é que vocês leiam o catecismo, a confissão de fé, e então estudem cada versículo ali. Que é conhecido como versículo prova, texto base. Para que vocês possam comprovar essa doutrina na Escritura. Mas é importante entendermos porque, irmãos, há muitos grupos que não são novos, que desde a antiguidade, desde o período apostólico, negavam essa doutrina. Apóstolo Paulo, apóstolo João, os demais apóstolos combateram isso já naquela igreja emergente do primeiro século. A igreja cristã nascente ali.
Já naquele período onde a igreja ainda tinha apóstolos vivos, não é? Houve um combate contra essa doutrina. Eles começaram a atacar a doutrina de Cristo e começaram a negar, não é, as duas naturezas no único Salvador Jesus Cristo. Eles não fizeram como hoje se faz, não é, que muitos grupos acabam negando a divindade de Cristo. Lá eles negaram a humanidade de Cristo, não é? Eles começaram a dizer e a ensinar que Cristo não veio em carne, não é? João combate isso na sua primeira carta, não é? Na verdade, nas 3 cartas nós temos um ensino implícito e às vezes explícito, bem claro, dessa doutrina, desse combate pela fé. Quando grupos ou pessoas das comunidades cristãs estavam dizendo: Cristo não se tornou um homem de verdade, ele não veio em carne. O que as pessoas viram era uma mera aparência. Nesse sentido, seria uma comparação com a teofania do Antigo Testamento, ou seja, com a manifestação de Deus que havia no Antigo Testamento. Nós lembramos que, por exemplo, em alguns episódios, alguns momentos da vida do povo de Deus, como por exemplo Abraão, não é? Deus foi até Abraão e Sara para anunciar o nascimento de Isaac, para fazer a promessa, não é? E ele foi com 2 anjos e todos materializados como humanos, como pessoas. Certo? Eles reconheceram como pessoas ali, mas eles se materializaram como humanos, como homens. Eles não eram homens, não é? Quando você nega a humanidade de Cristo, é isso que você está dizendo. Então, isso é um combate, no fim, à doutrina da Trindade. Porque se você nega, não é, quem é verdadeiramente a segunda pessoa da Trindade, você está negando a Trindade, negando o que Deus revelou de si mesmo. Então, veja a importância. Desde o primeiro século da era cristã, há essa negação, e isso percorre por toda a história. Mesmo a igreja já estabelecida, não é, teve que combater pela fé, para defender essa verdade. Para os cristãos do primeiro século, do segundo século, até o final do terceiro, não havia tantos problemas com relação a isso. Os cristãos confiavam simplesmente no que a Bíblia dizia, no que os apóstolos disseram. Acabou. Naquilo que estava registrado. Mas depois, não é, hereges da história da igreja começaram a levantar questionamentos sobre isso e atacar a doutrina de Cristo, atacar a doutrina do Espírito Santo. E então os credos que nós temos, não é, já do quarto século mesmo, o credo apostólico, o credo niceno, o credo atanasiano, eles são uma defesa da fé. Eles são a argumentação da igreja pelo testemunho da Escritura de quem Deus é. Esse é o ponto, da natureza de Deus, não é? Isso realmente é muito importante. Isso mostra o porquê nós devemos batalhar por essa verdade, porque isso é aquilo que é mais básico na fé. Por isso que eu disse no início. Dizer que acredita na Trindade, eu também confio que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não significa ou não prova que uma pessoa é um cristão fiel. É realmente alguém que crê em Deus. Ele pode estar dizendo isso da boca para fora, como qualquer coisa. Você pode fazer a profissão de fé aqui na igreja, responder cada uma das perguntas, mas no seu coração, só Deus é quem sabe. Deus sabe se aquilo é verdade para você ou não. E no final, quem vai te julgar por isso é Ele. A igreja não vai te julgar, porque você está dizendo: eu creio, eu confesso, eu declaro, eu assumo. Não é? Isso é a declaração para a igreja. Nós nos confortamos com isso, mas Deus é quem sabe do nosso coração. Se realmente confiamos naquilo ou não. E a nossa vida vai demonstrar se confiamos. As pessoas podem dizer isso, mas no fim, não crerem que Deus é assim de verdade. E começarem a negar Deus dessa mesma forma. Então, crer na doutrina da Trindade é aquilo que é mais básico da fé. Não há fé verdadeira, não há sequer, não é, qualquer expressão de fé verdadeira quando há a negação dessa doutrina. Porque negar essa doutrina não é negar o pensamento humano, as conclusões teológicas da igreja, não é negar aquilo que o homem pensou, é negar a revelação que Deus dá de si mesmo, é negar a Deus. Esse é o ponto. Por isso que é tão importante essa doutrina. No passado, nós aprendemos, não é? Já no passado e em toda a história da redenção, que há um só Deus. É o que nós confessamos aqui. É o que uma igreja fiel, não é, que se preza no mínimo, é o mínimo que ela confessa. Há um só Deus. Não é? Não há qualquer expressão verdadeira fora de Deus que possa ser chamado de Deus também. Esse é o ponto. Não é? Então há um só Deus e é isso que a Bíblia revela. No passado, o próprio Deus ele provou isso. Porque nós sabemos que as culturas se desenvolveram, os povos se desenvolveram e cresceram baseando a sua vida e existência, a sua origem em divindades que eles criavam.
Eles criavam a sua própria história ou a sua própria origem. Ou seja, eles criavam a mitologia da sua existência, da sua origem. E é nisso que está baseado as religiões pagãs, não é? Uma distorção da verdadeira religião, onde você cria uma nova forma ou versões diferentes da existência, da origem da humanidade, da divindade. Mas Deus, o único Deus verdadeiro, esse que se revelou por meio da sua palavra, provou no passado que há um só Deus, que é Ele, não é? E nós podemos observar isso justamente no relato bíblico. Quando nós observamos, por exemplo, um exemplo clássico, que é o povo do Egito. O povo do Egito, não é, tinha várias divindades. Havia um panteão egípcio ali, não é, de deuses egípcios. Não era tão vasto como, por exemplo, o panteão grego, mas haviam divindades ali. Haviam divindades principais, 10 divindades específicas. E aquela nação do Egito era uma nação muito poderosa naquele período. Haviam outros reinos, mas o Egito era um destaque. Eles estavam em um lugar privilegiado, em um lugar rico, não é? Em um lugar que proporcionava, não é, um trabalho maravilhoso para a produção, para a prosperidade do povo. O Egito atribuía toda a sua riqueza, todo o seu poder, toda a autoridade, tudo que eles haviam conseguido às suas divindades. As divindades que eles criaram. Eles atribuíam tudo a isso. Se chovia, não é? E eles nem precisavam tanto disso, porque eles estavam do lado do rio Nilo. Estavam ali no Egito, passando pelo Egito, o rio Nilo, não é? Uma fonte de vida para aquele povo, onde fortalecia, não é, a plantação, as lavouras, tudo aquilo ali era muito rico no Egito. Mas eles atribuíam essas bênçãos, não é, essa providência, não ao único Deus verdadeiro, mas a divindades que eles inventavam, aos seus supostos deuses. Eles atribuíam o poder militar que tinham, o poder de domínio que tinham, toda a autoridade às suas divindades. Eles atribuíam o dia a deuses, a noite a deuses. Cada uma das manifestações da natureza para eles acabavam sendo um deus, uma divindade. Tudo eles depositavam em termos de esperança nessas divindades que a cultura deles criou. Então isso era a cultura egípcia. Porém, o único Deus verdadeiro, aquele que se revelou por meio da sua palavra, tendo em vista todo o poder do Egito, levantou uma nação de escravos, de pessoas que dependiam dos egípcios, de pessoas que eram escravizadas pelos egípcios, que eram nada nesse sentido naquele período, apenas trabalhadores, só serviam para isso, não é? Para fazer trabalhos pesados, duros. Deus levantou essa nação de escravos, o único Deus verdadeiro levantou, e então, por meio dessa nação, e derramando as suas pragas nesse sentido, derramando a sua ira sobre o Egito, humilhou a nação egípcia. E deixou claro, exposto para aquele povo daquela época, que toda a cultura desenvolvida, baseado em uma fé que eles tinham, em uma crença que eles tinham, não é? Era mentira. Era tudo mentira. Toda a atribuição que eles davam às suas divindades não passava de enganação religiosa. Deus provou isso para eles. Porque eles tinham as suas divindades, o seu panteão, as suas imagens de escultura, e eles podiam clamar aos seus deuses, porém nenhum deles pôde responder. Deus derramou o seu poder, a sua ira, e ele humilhou e provou por cada praga derramada que tudo aquilo que eles criam era mentira. E aí, irmãos, pensem no grande desespero dos egípcios, não é? Em como eles estavam atormentados, desesperados, por terem a vida toda acreditado, gerações e mais gerações, confiado em divindades, e naquele momento o Deus dos escravos estava humilhando eles. Eles não podiam fazer nada. Imagine os egípcios clamando pelo poderoso Ra, por Ísis, por Osíris, por Néfites, por Amon, ou o poderoso Horus. Eles clamavam por esses deuses. Clamavam. Eles iam até os sacerdotes clamar: olha, se eles não nos ouvem, tem que ouvir vocês, que são sacerdotes. Ou clamar ao próprio faraó, que era como se fosse o Horus vivo na terra, o próprio Deus encarnado na terra, o próprio Filho de Deus. Essa que eles entendiam, o faraó é um Deus. Clamaram e nada aconteceu. Todo o clamor, todo o sacrifício, todo o esforço que fizeram não resultou em nada e os egípcios foram humilhados, completamente humilhados. O único Deus verdadeiro provou que toda a cultura desenvolvida no Egito, baseada nessas divindades, era mentira.
E ficou estabelecido diante do povo de Deus, daquele povo escravo, daquela nação de escravos que aprendeu durante 400 anos a observar a devoção, a fidelidade dos egípcios aos seus deuses, e eles estavam vendo ali. Tudo o que nós vimos até hoje no Egito não passou de mentira. Não passou de ilusão. É uma fé baseada em um mito. É uma crença inútil que não serve de nada. Simplesmente isso. Ou lembramos também dos profetas de Baal. Baal é o Deus de toda a terra, é o que significa Baal. O povo de Israel, esse povo de escravos, que viu o único Deus verdadeiro provando que ele é, não é? Havia se corrompido, se entregado mais uma vez à idolatria, tamanha a nossa fraqueza como homens. E então começaram a confiar em Baal, embora Deus preservou o remanescente fiel, porque havia ainda 7.000 que não haviam se dobrado a Baal. Mas boa parte da nação, ou a maioria da nação, confiava também em Baal, o Deus de toda a terra. E então Deus levanta Elias, o profeta, o único profeta verdadeiro ali, porque era o profeta do Deus vivo, o mensageiro de Deus. E então Elias propõe, pela ordem de Deus, nesse sentido, né, pelo propósito de Deus, um desafio aos profetas de Baal. E toda aquela cultura, e inclusive o povo de Israel que estava confiando em Baal, não é? Depositaram a sua confiança em seus profetas. Ora, Baal os ouvirá. E o desafio era simples. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Vamos fazer um altar aqui para oferecer um sacrifício. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. E então vocês imaginam o tormento dos profetas de Baal. O tormento. O tormento. Durante quase todo um dia, eles clamavam por Baal. Porque eles pensavam, ora, Baal é o Deus de toda a terra, certo? Tudo que nós vemos aqui é ele quem governa. Tudo que acontece é pelo poder de Baal. Então nós podemos clamar a Baal e ele vai nos responder. Se Baal nos supre todas as necessidades, então é óbvio que clamar para que ele responda com fogo é uma bobagem. Ele pode fazer isso no piscar de olhos. Ele pode estalar os dedos e acontecer isso aí. Isso é muito fácil. Vamos clamar a Baal. E o dia todo se cansando, se autoflagelando, clamando com toda a esperança do coração deles. E nada aconteceu. Enquanto eles clamavam, Elias ria. Quem sabe Baal não saiu, quem sabe não está dormindo, porque Elias sabia que só havia um Deus, só há um Deus verdadeiro. Elias sabia que a religião deles, o que eles criam era enganação, era mentira. E por isso Elias ria. E por fim, quando eles cansaram e perceberam que Baal não ia responder, Elias apenas orou, com o fim de que o nome de Deus fosse glorificado e que ele fosse reconhecido como o único Deus verdadeiro. E Deus respondeu com fogo. E queimou aquele altar. Isso era uma prova científica naquele período. Era uma prova científica naquele período. Não é a metodologia que nós temos hoje, mas é Deus dizendo bem assim, olha, eu existo, olha o que eu faço. As suas divindades existem? Façam alguma coisa também, provem. Nenhum puderam fazer nada. Só há um Deus, não é? Esse é o Deus verdadeiro, esse é o Deus que se revelou por meio da sua palavra. É isso que ficou marcado para aquelas nações, para aqueles povos. Só há um Deus verdadeiro e é o Deus de Israel. Agora, entender e reconhecer isso é o que a Escritura nos ensina e temos que fazê-lo. Mas, como esse Deus se revelou? Há um só Deus verdadeiro, mas quem é esse Deus? Como esse Deus se revelou aos homens? Isso é uma pergunta importante para nós. É muito importante para nós isso. Porque já é provado que esse Deus que respondeu com fogo, esse Deus que humilhou os egípcios, que levou uma nação de escravos a derrotar povos gigantescos, é o Deus verdadeiro, porque é o único que age e mostra o seu poder. Que a sua divindade e o seu poder estão revelados na natureza, no mundo criado. É aquele que diz, eu sou o Criador. Eu que disse no princípio, tudo é criação minha. Como esse Deus se revelou? E isso é o ponto. É por isso que nós temos que entender a importância da doutrina da Trindade. O que a Bíblia nos ensina de maneira muito clara sobre como Deus se revela, o que ele fala dele mesmo, é que ele é Pai. Nós temos um Deus, um único Deus, e esse único Deus
é Pai, Filho e Espírito Santo. É o que a Escritura diz. O texto que nós vemos de João demonstra isso, de uma maneira simples, de uma maneira bastante pastoral, bastante esperançosa, mas demonstra justamente essa realidade. E apenas o texto de João. Tem textos muito mais diretos na Escritura. Mas esse aqui, de maneira bastante pastoral, demonstra isso. Porque demonstra Cristo, o Filho de Deus, conversando com o Pai e enviando o Espírito Santo, clamando ao Pai que envia o Espírito Santo. 3 pessoas claramente distintas aqui, mas que são um. E é por isso que no versículo 16 nós lemos: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que Ele seja para sempre convosco. Esse único Deus verdadeiro é Pai, Filho e Espírito Santo. E esse que diz, eu rogarei, é Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, ungido do Senhor. E esse é o testemunho que as Escrituras dão dele. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 de João, capítulo 5, versículo 20, a parte B. Falando de Cristo, ele conclui dizendo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É o testemunho que a Escritura dá dele, do Filho eterno de Deus. Esse por quem o Filho clama é o Pai. Esse que o Filho dirige a sua oração é o Pai Todo-Poderoso. Esse foi quem enviou o seu Filho. E o seu Filho cansou de falar no próprio Evangelho de João, não é? Como em João capítulo 6, eu fui enviado não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, do meu Pai. A minha comida, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou, o meu Pai. Ou seja, o testemunho que a Bíblia dá sobre o Pai Todo-Poderoso é esse. E há somente um Deus e Pai de todos, que é Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Efésios capítulo 4, versículo 6. É o que a Bíblia diz. E esse é o Deus verdadeiro. E esse, não é? Que procede do Pai e do Filho, como nós confessamos nos nossos credos, que é enviado segundo a oração do próprio Cristo, como ele pede aqui, como ele clama aqui. E depois no capítulo 16 ele diz que enviará nesse sentido. É o Espírito Santo, o outro Consolador que ele diz aqui. Não é? O Consolador. E o testemunho que a Escritura dá sobre ele é o mesmo. Que ele é Deus. Nós lemos, por exemplo, em 1 de João 5, capítulo 5, versículo 6, a parte B, e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Deus é a verdade. Esse é o testemunho que a Bíblia dá sobre o único Deus verdadeiro. Vocês percebem que isso aqui é básico demais? É necessário isso para fundamentar a nossa fé. A nossa fé tem que estar baseada nisso. E sem a confiança e a aceitação de que isso aqui, essa verdade do Evangelho, é a pura expressão de quem Deus é eu dizer bem assim, isso é o que Deus diz dele mesmo. Não é o que nós pensamos dele. Não é o que nós concebemos na nossa mente sobre ele. Não é o que nós achamos sobre Deus. Mas é Deus dizendo, eu sou assim. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, irmãos, podemos pensar, qual a importância dessa doutrina? Nós já entendemos pela palavra que o único Deus verdadeiro é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas qual a importância dessa doutrina? Qual a importância de compreendermos essa dinâmica, essa verdade, essa revelação do Evangelho? A primeira razão que demonstra a importância dessa doutrina é a compreensão de quem Deus é. Qualquer concepção, filosofia, teologia, qualquer tentativa de definir, de expressar quem Deus é que fuja disso, não é fé, não é verdade, não é Evangelho. Então os grupos cristãos que desde a antiguidade têm trabalhado contra essa revelação não são pessoas que têm uma fé verdadeira. São pessoas enganadas que não creem em Deus de verdade. Usam o nome Deus como slogan, dizem bem assim, eu creio em Deus. Aí você questiona, e que Deus você crê? Me explique quem é Deus para você. E a pessoa vai dizer, olha, Deus para mim, ele não é como os cristãos dizem. Então você não crê em Deus. Eu não aceito o Deus que o cristianismo inventou.
cristianismo não inventou Deus. O que nós fazemos como igreja é reconhecer o que Deus diz dele mesmo. Então, se eu não confio no que Deus diz dele mesmo, eu não estou crendo nele, eu estou rejeitando o que ele diz dele, o próprio testemunho dele. E isso não é fé. Isso é uma enganação. Por isso, nós já aprendemos de início essa importância. Essa é a necessidade, então, de confessarmos essa doutrina. Nós cremos e confessamos, nós afirmamos. É por isso que os nossos credos, os 3 credos ecumênicos, eles estão em comum acordo com essa mesma verdade. O resumo da história da salvação está baseado em Deus. O que nós chamamos de resumo do Evangelho, de resumo da verdadeira fé, está baseado em Deus. É por isso que os credos são trinitários, falam de Pai, Filho e Espírito Santo, porque esse é o Deus verdadeiro. Não é? É por isso que temos que confessar essa doutrina. É a demonstração que a Bíblia dá, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, irmãos, não confundam as coisas. Se nós formos levar em conta que cada pessoa diz nesse mundo, eu creio em Deus e isso basta, não evangelizemos mais. Porque o número de pessoas que sobra, que dizem que não creem em Deus, é pouquíssimo. Percebe? É menos de 1% de ateus declarados, por exemplo, cientificamente falando, e com muitas aspas, né? Porque não é, que se declaram no Brasil só. Aqui perdemos o objetivo da missão da igreja, né? Não temos que evangelizar mais ninguém, porque todo mundo diz que crê em Deus. Mas quando você observa o contexto em que nós vivemos, cada grupo religioso tem a sua própria definição de evangelho, tem a sua própria definição de quem Deus é, e quando você observa o que eles dizem e compara com as escrituras sagradas, você não encontra coerência nenhuma. Você encontra grupos dizendo, olha, Deus, ele é uma pessoa e só. Certo? Então, a exemplo do grupo musical Voz da Verdade, que tem um tipo de crença chamado modalismo na história, não é? Eles creem que Deus é um só e que Deus se manifesta de maneiras diferentes. Então, Deus primeiro se manifestou como Pai, o mesmo Deus se manifestou como Filho e depois como Espírito Santo. Mas não são 3 pessoas, são 3 manifestações de Deus. Isso não é a doutrina da Trindade. Isso não é fé verdadeira. Ou aqueles grupos que dizem Cristo não é Deus. Está negando a Trindade. Está negando a divindade de Cristo. Cristo é um Deus menor, um Deus com D maiúsculo. Está negando quem Deus é. Ou Cristo não é homem. Entenda, enquanto você observa o grupo chamado Testemunhos de Jeová, que vão dizer que Cristo é um Deus menor, e às vezes mudam porque eles são bastante oscila, que nem internet ruim, não é? Cristo é um Deus menor, Cristo não é Deus. Cristo é um Deus menor, Cristo não é Deus. Eles vivem assim. Boa parte dos evangélicos, e eu sei que é até estranho entender isso, mas converse para ver. Não acreditam que Cristo é homem. E se não acreditam que Cristo é homem, não confessam corretamente aquilo que Deus revelou de si mesmo. Não confessam a Trindade. Uma vez conversando com um jovem evangélico, que veio nos visitar aqui numa catequese, quando chegou no assunto da encarnação de Cristo, e eu acabei dizendo, olha, quem está no céu agora, sentado à destra da majestade nas alturas, é um homem como nós. Misericórdia! Foi a expressão dele. Irmãos, isso é uma negação de quem Deus é. É uma negação de quem Deus é. Então veja como é importante a compreensão dessa doutrina. Ela é importante demais para a igreja. Qualquer distorção, nós podemos muitas vezes nos enquadrar, se não nos arrependermos, não é, em um tipo de fé que é falsa, em uma descrença real do Evangelho. A doutrina da Trindade, ela é importante, irmãos, também para compreendermos o pacto. Nós, como cristãos reformados, não é? E se você ainda não está, assim, com a sua mente bem esclarecida sobre isso, é bom que você estude, porque é muito importante para você. Há uma dificuldade muito grande de compreensão da doutrina do pacto. As pessoas acham que isso é uma teologia peculiar de um grupo religioso. Então vão dizer assim, olha, se você vai estudar Bíblia, teologia, esse tipo de coisa, vão dizer bem assim, olha, aquele grupo ali é aliancista.
Aquele grupo ali meu nome, meu Deus do céu, esqueci agora. Aquele grupo ali é pré-tribulacionalista, são dispensacionalistas. Eles acreditam em dispensações, em maneiras de salvação diferente. E aquele grupo distinto são aliancistas. É por isso que eles acreditam na doutrina da aliança. Não é porque essa é a verdade, é porque essa é a concepção deles. Veja como isso é tratado. E aí o que nós temos é uma concepção pessoal nossa. Nós pensamos assim, mas a Bíblia pode muito bem provar o contrário. Não, de jeito nenhum. Quando nós falamos de pacto, nós não estamos falando da nossa versão do Evangelho. Não é a versão reformada do Evangelho. Não é o que Calvino, o que os demais reformados na história, o que as igrejas reformadas ensinam como sendo a sua própria verdade particular e pessoal. Não. Isso é o que Deus revela em sua palavra. E uma das coisas que dificulta a compreensão do que é o pacto, a doutrina da aliança, que nós somos o povo da aliança, é a falta da compreensão de quem Deus é. A negação da doutrina da Trindade. Se você compreender a doutrina da Trindade errado, haverá dificuldade para entender isso. Não é? Por que tem dificuldade de compreender o pacto se você não entende bem a doutrina da Trindade? Porque a nossa existência, veja, a nossa existência, o no princípio criou Deus, tudo o que está determinado, o fim revelado em Apocalipse, tudo isso, salvação, redenção, tudo, está baseado nesse acordo pactual que Pai, Filho e Espírito Santo fazem antes de criar o mundo. Então são três pessoas distintas que estão ali e eles fazem tudo em comum acordo, com uma perfeita comunhão, e o que eles determinam entre si é o que acontece. Nós podemos enxergar isso por toda a história da redenção. Porque se você for analisar, por exemplo, a salvação, você vai perceber, a salvação é completamente pactual e trinitária. Se você fala bem assim, nós confessamos os credos, né? Deus Pai Criador, Deus Filho Redentor e o Consolador Espírito Santo, o santificador da igreja. Mas se eu disser o Filho é Criador, eu estou certo. Porque o Filho participa, é por meio dele que tudo é criado. O Pai cria por meio do Filho, no poder do Espírito Santo. É isso que a Escritura ensina. Se eu falo então que o Pai é Criador, que o Filho é Criador e que o Espírito Santo é Criador, tudo isso é verdade? Percebem? Porque embora ele se manifeste nesse sentido em obras distintas, ainda assim, isso é feito na unidade da Trindade. Tudo o que existe, o que acontece, o que foi determinado, é o resultado desse pacto eterno, desse acordo eterno entre Pai, Filho e Espírito Santo. Isso não é invenção da igreja. A revelação diz isso. Leia Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1 é um texto trinitariano, pactual, que revela a doutrina da eleição. Aquele texto é simplesmente incrível. Eu não sei como é que uma pessoa consegue ler aquilo e ainda batalhar contra essas verdades. Porque não se trata apenas da doutrina da eleição de maneira separada da Trindade. Não, é a Trindade operando na salvação do homem. Efésios 1 explica justamente isso. Esse é o ensino de Paulo ali. Então, irmãos, a doutrina da Trindade, ela é importante porque ela é pactual e a salvação vem disso. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que na eternidade, como Efésios 1 nos ensina, o Pai elegeu pessoas no Filho, em Jesus Cristo, não tendo as pessoas como um fim ou como a razão da eleição, mas o próprio Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E então é desenvolvido agora, não é? A maior parte de Efésios 1 é desenvolvido mostrando a obra de Cristo, o que ele fez. E isso é o que Deus propôs nele mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, a obra de Cristo. E a finalização, versículo 13 e 14, e nos selou com o Espírito Santo da promessa. Percebe? O Pai escolhe, olha a salvação trinitária e pactual aqui. O acordo é esse, o pacto é esse. O Pai escolhe, o Filho morre por quem o Pai escolheu, e o Espírito Santo sela, dá a fé, confirma, garante a salvação na vida daqueles por quem o Filho morreu, aqueles que o Pai escolheu. É isso que a salvação é. Então, uma compreensão de salvação que exclua a Trindade, que exclua o pacto, é uma salvação estranha ao Evangelho.
É você dizer bem assim, olha, nós cremos na eleição, na predestinação, Cristo morreu para nos salvar, mas isso não tem nada a ver com pacto, não tem nada a ver com trindade, mas como não? Se você começa a confessar isso e você nega que a salvação é trinitária, ou seja, é a salvação que é dada por Deus, a salvação vem do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, e que isso é o resultado desse acordo pactual, desse pacto na eternidade, você não está crendo na salvação de verdade. Todas as alianças que nós conhecemos na história bíblica, as principais, as que definem todas as demais, o pacto das obras feito com Adão e o pacto da graça feito com Cristo, para a salvação da humanidade. Esses pactos nada mais são do que a expressão do eterno pacto da redenção feito na Trindade, feito pela Trindade. É simplesmente isso. É por isso que o Pai se revela como o Criador e como aquele que elege. É por isso que o Filho se revela como o Redentor, aquele que paga o preço, aquele que é a propiciação pelos nossos pecados. E é por isso que o Espírito Santo se revela como aquele que convence o ser humano do pecado, do juízo, que dá a fé e que nos leva à salvação em Jesus Cristo. É isso que a Bíblia ensina. Eu não tenho como negar isso na Escritura. Esse é o ensino de toda a Escritura. Então veja a importância da compreensão da doutrina da Trindade, não é? Isso realmente é necessário para a igreja. A doutrina da Trindade, irmãos, também é importante para, em primeiro ponto, em primeira análise, distinguirmos então aqueles que são cristãos de verdade. Não é? Então, quando você fala, tem os irmãos ali de outra comunidade, amém. Você não vai julgar indivíduo, não é? Assim, a comunidade. Você pode julgar pessoalmente indivíduo quando o indivíduo diz que não crê. Então, a pessoa está se julgando, está se condenando nesse sentido com sua própria boca. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, a doutrina da Trindade, nisso que nós acabamos de aprender aqui, vai demonstrar aqueles que realmente creem. Então, mais uma vez, se eu não consigo confiar que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, quando te perguntam quem é o seu Deus, meu Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é meu Deus. Mas parece contraditório, mas é o que ele diz dele mesmo. A limitação está em mim por não entender perfeitamente isso. Não entender, esgotar isso. Mas é o que ele diz dele mesmo. Não é? Você está vendo aqui no texto de João 14,16, não é uma loucura de Cristo. Cristo, que é revelado como Deus, está orando ao Pai, está dizendo que vai voltar para o Pai, como é concluído no texto que Helder leu, e que vai enviar outro, ou seja, alguém como ele, Deus, o outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade que o mundo não vê nem conhece. Certo? Jesus não estava conversando com ele mesmo, ele estava falando com o Pai, com outra pessoa, para quem ele vai voltar, por quem ele veio. E está enviando outro que no lugar dele ficará com a igreja, até o fim. Então isso aqui é muito claro pela palavra de Deus. Isso é claro demais. Se eu não posso confiar nisso, se eu não posso depositar minha esperança num Deus verdadeiro, não é? Que se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo, que diz ele é Pai, é Filho e Espírito Santo. Essas três pessoas são o único e verdadeiro Deus. Eu não tenho fé. Fé não é apenas a crença. Fé não limita-se apenas à confiança. Fé também é o conteúdo revelado. Se eu não posso confiar que o que Deus revelou dele mesmo é verdade, eu não estou crendo. E sabe qual é o ponto principal de tudo isso aqui? Que é para a conclusão agora. Porque nós devemos confessar de todo o coração essa doutrina. Porque nós devemos, depositar toda a nossa esperança nessa verdade. Porque ninguém, entendam isso, ninguém será salvo por uma fé falsa. Nós somos salvos mediante o quê? A fé em Jesus Cristo. A fé no que Deus diz dele mesmo. Nós somos justificados pela fé, através da fé. Não há salvação se a fé não é verdadeira. Se a fé é falsa, é uma crença morta, é uma crença, na verdade, na religião humana que o ser humano criou. Não é a verdadeira fé, porque a verdadeira fé nos expressa Pai, Filho e Espírito Santo, como único e Deus verdadeiro.
Isso realmente é muito importante para nós como igreja. Essa é a razão do porquê nós devemos confiar de todo o nosso coração. É por isso que Cristo disse, ao expressar o que é a vida eterna. Em João 17, versículo 3, ao falar com o Pai, glorifica-me, Pai Santo. E então ele diz que ele recebeu do Pai a autoridade para dar a vida eterna a todos que o Pai lhe deu, ou seja, aos eleitos do Pai. E ele vai e expressa a salvação, ou vida eterna, ou verdadeira fé, assim. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Como nós já lemos em João 14. Por meio de quem nós fazemos isso? Em João 16 nos ensina de maneira muito clara. Pelo Espírito Santo. O Espírito da verdade. Aquele que convence o outro Consolador, aquele que nos dá a fé pela pregação do Evangelho, aquele que nos leva ao conhecimento da glória de Cristo. É pelo poder dele que nós reconhecemos Deus Pai, Deus Filho. É pelo poder do Espírito Santo. É pelo Deus Espírito em nossas vidas. Essa é a doutrina da Trindade. É aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, é o que Deus diz dele mesmo. Não confiar nisso, irmãos, é estar em eterna perdição. Portanto, venhamos ser gratos a Deus, porque o Senhor não nos deixou enganados como os demais povos. O Senhor não nos deixou à mercê do mundo e do diabo, como muitas pessoas, mas pelo contrário, nos vendo como pecadores miseráveis, Ele nos amou na eternidade e Ele se revelou a nós, demonstrando em quem nós temos que crer. No único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que se revelou por meio da sua palavra. Amém. Amém. Esse é o Santo Evangelho. Vamos orar, irmãos. Vamos orar porque há muitos cristãos que, embora tentam ser fiéis, ainda tem muita dúvida sobre isso. Senhor, nós ouvimos a Tua Santa Palavra, a pregação do Evangelho, mais uma manhã. E nós podemos demonstrar gratidão a Ti, Senhor. Sermos gratos ao Senhor por Tua misericórdia. Porque é por Tua vontade, por Tua fidelidade, que nos amou na eternidade. Nos amou em Cristo. E nos selou com o Teu Santo Espírito, que nós conhecemos a verdade, conhecemos o Evangelho e confiamos em Tuas promessas no Santo Evangelho, Senhor. É por causa disso. Porque jamais poderíamos chegar a essa conclusão ou confiar nessa verdade sem a Tua revelação. Todos os povos do mundo que são pagãos, todos aqueles que se dobram diante de imagem de escultura, que clamam a outros deuses, todas as pessoas do mundo que não confiam naquilo que a Escritura diz, tentaram e continuam tentando chegar ao conhecimento de Deus por seus próprios esforços, por sua própria capacidade intelectual. Eles estudam, eles se formam, eles se tornam mestres no mundo, mas eles não conseguem chegar a essa verdade. Eles distorcem a verdade sobre o Senhor. Eles confiam em conclusões humanas falhas e inúteis. Eles confiam nas filosofias, eles confiam na falsa ciência, em tudo aquilo que as pessoas têm produzido contra o Evangelho, contra a Tua revelação, porque eles não podem chegar a isso, Senhor. Como nós aprendemos em Tua palavra em Romanos 1, o máximo que as pessoas puderam fazer em toda a história da humanidade foi chegar na idolatria, foi atribuir poder e glória a coisas criadas, à criatura. Ao tentar buscar o Senhor, as pessoas chegaram a fazer imagem de animais e chamá-los de deuses. A adorar o sol, a lua, as estrelas, a natureza. Porque é o máximo que nós podemos fazer por nossa própria força e capacidade. As pessoas chegaram a negar a existência de um único Deus verdadeiro e a tê-las como o fim em todas as coisas, como se fossem o seu próprio Deus. E o mundo bebe disso até hoje. E ninguém pode escapar dessas trevas. Mas aprove ao Senhor, por Tua misericórdia, por nos amar em Cristo na eternidade, se revelar a nós. Demonstrar quem o Senhor é, para que possamos hoje confiar no único Deus verdadeiro.
Temos distinto em nosso coração e mente aquele que é o único Deus verdadeiro, Senhor. E então depositamos toda a nossa confiança no Deus que se revelou por meio da sua palavra. Podemos olhar para o Senhor como nosso Pai, que nos amou em Cristo, nos elegeu nele. Para o teu Filho que veio a este mundo se tornar um de nós, para redimir a nossa natureza, para nos salvar eternamente. E para o teu Santo Espírito que habita em nós hoje, que nos capacita, que nos faz olhar para Cristo, que nos convence da verdade, que nos convence de que nós somos pecadores. É graças a essa revelação, é graças ao poder do Espírito Santo em nossas vidas, que nós podemos reconhecer tudo isso. Por isso, ó Deus, nós somos gratos e pedimos ao Senhor, por tua misericórdia, que abençoe aquelas pessoas, aqueles irmãos, aqueles cristãos que hoje têm enfrentado dificuldades, talvez por um mau ensino em suas comunidades. Talvez porque os seus líderes não tenham se empenhado tanto em compreender essa verdade para ensinar o povo. Talvez porque não consigam ainda entender essa revelação na tua palavra, porque às vezes no contexto estão tendo dificuldades em tudo isso. Tem misericórdia, Senhor. Ó Deus, que eles possam olhar para essa revelação, que haja interesse verdadeiro para que eles leiam a tua palavra e enxerguem essa verdade tão profunda e poderosa do Evangelho. Enxerguem quem tu és e possam confiar no único Deus verdadeiro, Senhor. Livra-os da escuridão, da enganação. Tem misericórdia, Senhor. Assim como o Senhor tem revelado a tua misericórdia em nossas vidas, também derrama a tua misericórdia sobre eles. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.